Você já esqueceu onde colocou as chaves da casa? Ou talvez tenha ido até a cozinha e, ao chegar lá, não se lembrou o que foi fazer? Isso acontece com quase todo mundo depois dos 60 anos, e acredite, é mais comum do que parece. Muitas pessoas pensam que esses pequenos esquecimentos são um sinal inevitável da idade, algo que não tem solução. Mas a boa notícia é que o cérebro, assim como um músculo, pode ser fortalecido com os estímulos certos, mesmo depois dos 60. Isso significa que não estamos condenados a perder a memória com o tempo. Basta adotar atitudes simples no dia a dia que ajudam a manter a mente ativa e jovem. Você sabia que mesmo com o passar dos anos, o cérebro ainda é capaz de criar novas conexões e caminhos? Isso é chamado de neuroplasticidade, um termo técnico, mas que na prática quer dizer que o cérebro nunca deixa de aprender, se adaptar e se renovar. Imagine que sua memória é como um jardim. Se você não rega, as plantas murcham, mas se cuida com carinho, elas florescem novamente, mesmo que o tempo tenha passado. O problema é que muita gente não sabe disso e acaba se conformando com o esquecimento, achando que é normal esquecer nomes, datas ou compromissos importantes. Mas não precisa ser assim. Pequenos hábitos diários podem fazer uma diferença enorme na capacidade do cérebro de se manter alerta e afiado. Um exemplo simples é lembrar o nome de alguém que você conheceu há pouco tempo ou recordar o lugar onde deixou um objeto sem esforço. São conquistas pequenas que mostram que sua memória ainda pode melhorar. E sabe o melhor? Não precisa de remédios caros ou tratamentos complicados. Basta dar ao cérebro o estímulo certo no momento certo. Assim como o corpo precisa de movimento para não enferrujar, a mente precisa de desafios para continuar funcionando bem. Ler um livro, resolver um jogo de palavras, aprender uma música nova ou até conversar sobre assuntos diferentes com os amigos pode manter o cérebro ativo e funcionando como um motor bem lubrificado. A maioria das pessoas acredita que apenas crianças ou jovens conseguem aprender coisas novas, mas estudos mostram que isso não é verdade. Mesmo após os 60, o cérebro responde bem a novos desafios, desde que sejam aplicados de forma leve, prazerosa e constante. Por isso, se você tem notado que anda esquecendo pequenas coisas ou se sente mais distraído do que antes, não se preocupe, a solução pode ser muito mais simples do que imagina. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que você pode fazer para ativar sua memória de forma natural, sem precisar sair de casa ou investir muito tempo e dinheiro. Tudo começa com pequenas mudanças de hábito que, ao longo das semanas, se transformam em resultados visíveis no seu dia a dia. Quer ver como isso é possível? Então continue comigo, porque nas próximas dicas você vai descobrir maneiras fáceis e agradáveis de estimular o cérebro e proteger sua memória de forma leve e eficiente. Você já esqueceu onde colocou as chaves da casa? Ou talvez tenha ido até a cozinha e, ao chegar lá, não se lembrou o que foi fazer? Isso acontece com quase todo mundo depois dos 60 anos e, acredite, é mais comum do que parece. Muitas pessoas pensam que esses pequenos esquecimentos são um sinal inevitável da idade, algo que não tem solução. Mas a boa notícia é que o cérebro, assim como um músculo, pode ser fortalecido com os estímulos certos, mesmo depois dos 60. Isso significa que não estamos condenados a perder a memória com o tempo. Basta adotar atitudes simples no dia a dia que ajudam a manter a mente ativa e jovem. Você sabia que mesmo com o passar dos anos o cérebro ainda é capaz de criar novas conexões e caminhos? Isso é chamado de neuroplasticidade, um termo técnico, mas que na prática quer dizer que o cérebro nunca deixa de aprender, se adaptar e se renovar. Imagine que sua memória é como um jardim. Se você não rega, as plantas murcham. Mas se cuida com carinho, elas florescem novamente, mesmo que o tempo tenha passado. O problema é que muita gente não sabe disso e acaba se conformando com o esquecimento, achando que é normal esquecer nomes, datas ou compromissos importantes. Mas não precisa ser assim. Pequenos hábitos diários podem fazer uma diferença enorme na capacidade do cérebro de se manter alerta e afiado. Um exemplo simples é lembrar o nome de alguém que você conheceu há pouco tempo ou recordar o lugar onde deixou um objeto sem esforço. São conquistas pequenas que mostram que sua memória ainda pode melhorar. E sabe o melhor? Não precisa de remédios caros ou tratamentos complicados. Basta dar ao cérebro o estímulo certo no momento certo. Assim como o corpo precisa de movimento para não enferrujar, a mente precisa de desafios para continuar funcionando bem. Ler um livro, resolver um jogo de palavras, aprender uma música nova ou até conversar sobre assuntos diferentes com os amigos pode manter o cérebro ativo e funcionando como um motor bem lubrificado.
A maioria das pessoas acredita que apenas crianças ou jovens conseguem aprender coisas novas. Mas estudos mostram que isso não é verdade. Mesmo após os 60, o cérebro responde bem a novos desafios, desde que sejam aplicados de forma leve, prazerosa e constante. Por isso, se você tem notado que anda esquecendo pequenas coisas ou se sente mais distraído do que antes, não se preocupe. A solução pode ser muito mais simples do que imagina. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que você pode fazer para ativar sua memória de forma natural, sem precisar sair de casa ou investir muito tempo e dinheiro. Tudo começa com pequenas mudanças de hábito que, ao longo das semanas, se transformam em resultados visíveis no seu dia a dia. Quer ver como isso é possível? Então continue comigo, porque nas próximas dicas você vai descobrir maneiras fáceis e agradáveis de estimular o cérebro e proteger sua memória de forma leve e eficiente. Uma das maneiras mais simples e eficazes de manter o cérebro ativo depois dos 60 anos é cultivar o hábito da leitura diária. Não importa se é um jornal, uma revista antiga que ficou guardada na estante ou um bom livro de romance ou aventura. Ler estimula a memória, melhora a linguagem e amplia o vocabulário, além de ser um excelente exercício para a imaginação. Quando lemos, criamos imagens mentais, relembramos palavras e organizamos informações na mente, o que fortalece os circuitos cerebrais responsáveis pela concentração e pela retenção de dados. E o melhor é que esse hábito pode ser prazeroso e relaxante, sem esforço ou obrigação. Outra atividade poderosa para o cérebro é brincar com jogos mentais, como palavras cruzadas, sudoku, quebra-cabeças ou jogos de memória. Esses desafios simples forçam o cérebro a buscar soluções, lembrar de informações guardadas e desenvolver a lógica, o que fortalece a memória recente e a capacidade de resolver problemas do dia a dia. Um exemplo real é o de um senhor de 72 anos que começou a jogar quebra-cabeças junto com os netos nas tardes de domingo. Com o passar das semanas, ele notou que conseguia lembrar com mais facilidade de compromissos e tarefas que antes esquecia com frequência. Além disso, os momentos de diversão com a família se tornaram especiais, unindo ainda mais as gerações. O terceiro hábito que ajuda muito a ativar o cérebro é ouvir música regularmente. A música tem o poder de estimular regiões profundas da mente ligadas à emoção, à criatividade e à memória afetiva. Basta ouvir uma canção antiga para reviver lembranças de décadas passadas, cheias de significado. E quem toca algum instrumento, mesmo que simples como uma flauta doce ou um teclado pequeno, estimula ainda mais o cérebro, desenvolvendo a coordenação, a atenção e a concentração. Não é preciso ser músico profissional, apenas o hábito de aprender acordes novos já é um ótimo exercício mental. Aprender algo novo é outro hábito que faz maravilhas pela mente. A partir dos 60 anos, muitos acreditam que não vale mais a pena aprender coisas novas, mas a ciência mostra que o cérebro continua pronto para ser desafiado em qualquer fase da vida. Aprender uma língua estrangeira, tentar abordar, fazer um curso de culinária ou até experimentar uma receita nova são formas de criar novas conexões cerebrais, o que melhora a memória, a criatividade e o raciocínio. Essas atividades podem ser feitas sem sair de casa, usando vídeos ou livros simples. E o último hábito indispensável é a prática de caminhadas diárias. Além de cuidar do corpo, caminhar estimula a circulação sanguínea no cérebro, levando mais oxigênio e nutrientes às células nervosas, o que reduz o risco de deterioração cognitiva. Caminhar por 20 a 30 minutos por dia, mesmo em ritmo leve, já traz benefícios comprovados para a memória e a clareza mental. E o melhor é que essa prática também ajuda a relaxar, melhorar o humor e aliviar o estresse, outro inimigo da boa memória. O importante é lembrar que não é preciso adotar todos esses hábitos de uma vez. O segredo está em escolher um ou dois para começar e, com o tempo, ir incorporando os outros de maneira natural e leve. Mudanças graduais são mais fáceis de manter e trazem resultados duradouros. E sabe o melhor? Não precisa de remédios caros ou tratamentos complicados. Basta dar ao cérebro o estímulo certo, no momento certo. Assim como o corpo precisa de movimento para não enferrujar, a mente precisa de desafios para continuar funcionando bem. Ler um livro, resolver um jogo de palavras, aprender uma música nova ou até conversar sobre assuntos diferentes com os amigos pode manter o cérebro ativo e funcionando como um motor bem lubrificado. A maioria das pessoas acredita que apenas crianças ou jovens conseguem aprender coisas novas, mas estudos mostram que isso não é verdade. Mesmo após os 60, o cérebro responde bem a novos desafios desde que sejam aplicados de forma leve, prazerosa e constante.
Por isso, se você tem notado que anda esquecendo pequenas coisas ou se sente mais distraído do que antes, não se preocupe. A solução pode ser muito mais simples do que imagina. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que você pode fazer para ativar sua memória de forma natural, sem precisar sair de casa ou investir muito tempo e dinheiro. Tudo começa com pequenas mudanças de hábito que, ao longo das semanas, se transformam em resultados visíveis no seu dia a dia. Quer ver como isso é possível? Então continue comigo, porque nas próximas dicas você vai descobrir maneiras fáceis e agradáveis de estimular o cérebro e proteger sua memória de forma leve e eficiente. Uma das melhores formas de fortalecer a mente sem esforço excessivo é criar uma rotina leve de estimulação cerebral que ocupe apenas 15 minutos por dia. Parece pouco, mas esse pequeno hábito pode transformar a saúde mental ao longo dos meses. Basta escolher atividades simples e prazerosas, como ler uma notícia do jornal, resolver um pequeno quebra-cabeça ou escutar uma música que traga boas memórias. O segredo está na variedade e na regularidade. Um exemplo real que mostra o poder dessa prática é o de um senhor de 68 anos que decidiu incluir todos os dias 3 atividades fáceis. Lia 2 páginas de um livro, fazia um jogo rápido de palavras cruzadas e ouvia suas músicas favoritas da juventude. Em poucas semanas, ele notou que se lembrava com mais facilidade das tarefas do dia, dos compromissos marcados e até dos nomes de conhecidos que antes lhe fugiam da memória. Esse resultado não veio por acaso. A ciência já comprova que a combinação de estímulos auditivos, visuais e lógicos fortalece diferentes áreas do cérebro de maneira equilibrada, o que mantém as conexões nervosas ativas e resistentes ao tempo. E o mais importante, não se trata de fórmulas mágicas ou de promessas impossíveis. Ninguém aqui está dizendo que esses hábitos curam doenças ou impedem totalmente o envelhecimento cerebral. O que oferecemos é informação verdadeira baseada em estudos científicos, pequenas atitudes constantes que fazem diferença real na saúde mental, desde que praticadas com leveza e prazer. Para facilitar ainda mais, vale montar um cantinho especial em casa para esses momentos de cuidado mental. Uma poltrona confortável perto da janela, uma mesinha com livros, um rádio simples ou um tablet com jogos de memória podem transformar a experiência em algo agradável e esperado no dia a dia. Isso tira a sensação de obrigação e transforma o hábito em prazer. Mas é importante lembrar: antes de iniciar qualquer nova atividade física ou mental mais intensa, especialmente se envolver esforço extra ou mudanças de rotina significativas, é fundamental conversar com profissionais de saúde, seja um médico, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Assim, você garante que todas as práticas são seguras e adequadas para a sua condição atual. Outro ponto essencial é ter paciência e manter as expectativas realistas. Os benefícios desse novo estilo de vida não aparecem de um dia para o outro, mas surgem de forma gradual e consistente. Com o tempo, a memória fica mais afiada, a mente mais desperta e o dia a dia ganha mais leveza e autonomia. E o mais bonito é perceber que tudo isso está ao alcance de qualquer pessoa disposta a cuidar de si mesma com carinho e dedicação. Afinal, são esses pequenos gestos diários que, somados, constroem uma vida longa, ativa e cheia de significado. E é exatamente essa mensagem de esperança e transformação que prepara nosso encerramento motivacional. Chegando ao final da nossa conversa de hoje, fica um lembrete importante. Cuidar da mente é tão essencial quanto cuidar do corpo, especialmente depois dos 60 anos. O cérebro é como um músculo que responde aos estímulos certos, aos desafios diários e aos pequenos gestos de atenção e carinho. E a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Não importa se você já pratica alguma dessas dicas ou se tudo isso parece novidade. Sempre há tempo para dar o primeiro passo em direção a uma memória mais forte, a um pensamento mais claro e a uma vida com mais autonomia e prazer. Por isso, eu quero muito saber: qual desses hábitos você já pratica ou qual deles pretende começar a incluir na sua rotina a partir de agora? Deixe seu comentário aqui embaixo, conte a sua experiência, suas dúvidas ou mesmo suas dificuldades. A sua participação é valiosa e pode inspirar outras pessoas que também estão em busca de uma mente ativa e saudável.
E se você conhece algum amigo, parente ou vizinho que também gostaria de melhorar a memória e manter o cérebro jovem por mais tempo, compartilhe esse vídeo com ele. Às vezes, uma dica simples pode fazer toda a diferença na vida de alguém querido. Lembre-se, envelhecer não significa perder capacidades, e sim ganhar sabedoria para fazer escolhas que garantam mais qualidade de vida, bem-estar e alegria nos próximos anos. Cuidar do cérebro é investir em liberdade, em independência e em momentos felizes que ainda estão por vir. Por isso, não desanime se os resultados demorarem a aparecer. O importante é manter a constância e acreditar no poder das pequenas mudanças diárias. Cada livro lido, cada música ouvida, cada passeio ao ar livre conta. A soma desses detalhes constrói um futuro cheio de energia, de vitalidade e de novas possibilidades. Eu desejo a você muita saúde, disposição e uma mente sempre desperta para aprender, criar e aproveitar o melhor da vida em qualquer idade. Até o nosso próximo encontro. E não se esqueça, você merece viver com plenitude, alegria e uma memória cheia de boas histórias para contar.